Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à aula de Teoria Geral do Processo. E nós vamos estudar hoje sobre as funções essenciais, a justiça e as partes. Gente, o objeto desse estudo, o que vem a ser isso, está lá na unidade 4, na seção 4.1. Então, nós já estamos entrando no final do nosso conteúdo, né? Já estamos adentrando lá na unidade 4, que é a nossa última unidade. Então, o que é funções essenciais à justiça e às partes? Qual que é o objetivo desse estudo, né? É a gente entender a estruturação do juízo, a estruturação dos tribunais, as funções que são essenciais à justiça, né? Que são os juízes, desembargadores, ministro, parte, advogado, Ministério Público, defensoria, auxiliares da justiça. Então, tudo isso vai ser objeto de estudo hoje aqui, para a gente entender a estrutura e a organização judiciária. Por que é importante? Não é essa a pergunta. Não é por que é importante, mas quem disse como que é a estrutura? Onde que está isso no ordenamento jurídico? Porque, como vocês sabem, o nosso ordenamento jurídico, gente, nós fazemos parte do sistema civil law e tudo tem que estar positivado nas leis, né? Não, a gente não pode pensar, elocubrar, eu acho que é assim, cada estado faz de um jeito. Não, gente, não. Tem que estar positivado na lei até a estrutura e a organização judiciária. E aí está na nossa lei master, que é a Constituição. Então, eu vou começar aqui compartilhando com vocês o artigo 92 da Constituição, que é o artigo que vai falar sobre as funções essenciais, a justiça, como que é a composição disso. Olha só, tá aí na tela para vocês, né? Deixa eu tirar aqui. Então, as funções essenciais da justiça, gente, estão exatamente no artigo 92 da Constituição. O artigo 92 da Constituição fala exatamente isso que está aqui em forma de fluxograma. Fala assim, são órgãos essenciais, são órgãos do Poder Judiciário, e aí vem, inciso 1, Supremo Tribunal Federal, 2, Conselho Nacional de Justiça, 3, Superior Tribunal de Justiça, 4, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, o inciso 5, Tribunais Regionais do Trabalho e Juízes do Trabalho, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares, tribunais e juízes dos estados, Distrito Federal e territórios. Então, quem disse como que deve funcionar a estrutura, como que é dividido a estrutura do Poder Judiciário foi a própria Constituição, tá? E isso daqui, gente, é a parte do poder estatal que exerce a função jurisdicional. Então, esses são os órgãos que vão exercer, que vão entregar a função jurisdicional. E o que seria essas normas? O que seria esses órgãos? Olha só, a doutrina fala que essa organização é como se fossem normas da organização judiciária. E o que seriam as normas da organização judiciária? São aquelas que regulam o funcionamento da estrutura do Poder Judiciário. Então, anota isso daí, gente. Anota um conceito de organização judiciária ou organização do Poder Judiciário. Anota como se fosse um conceito. Organização do Poder Judiciário. Regulam o funcionamento da estrutura do Poder Judiciário, regulam o funcionamento da estrutura do Poder Judiciário, mediante a definição de seus órgãos singulares,
mediante a definição de seus órgãos singulares ou colegiados, com suas respectivas funções, e por meio do regramento dos seus serviços auxiliares. Por meio do regramento dos seus serviços auxiliares. Então, turma, olha só. Essa é a composição do Poder Judiciário, que está no artigo 92, é exatamente a composição do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário é composto por juízes e tribunais. Lembrando que é exatamente importante isso, gente, entender que o Poder Judiciário é composto por juízes e tribunais, porque o juiz é considerado um órgão do Poder Judiciário, tá? Apesar dele ser agente da atividade jurisdicional, ele também é considerado como um órgão. O juiz faz parte do juízo, então ele é um órgão. Então, por isso que a gente fala que o Poder Judiciário é composto por juízes e tribunais, tá? E essa organização foi a Constituição que definiu. E são órgãos do Poder Judiciário os juízes monocráticos, em primeiro grau, e os tribunais, que são os órgãos colegiados, que é exatamente isso aí que eu ditei para vocês, né? Continuando aqui no nosso estudo, nós temos a estrutura, então, porque aquilo são os órgãos do Poder Judiciário, que eu coloquei para vocês ali, são os órgãos do Poder Judiciário. E aí nós temos a estrutura do Poder Judiciário, tá? Como que se divide essa estrutura do Poder Judiciário? Então, o Poder Judiciário, a estrutura dele vai ser como? Vai ser a justiça, que é aquilo que a gente costuma dizer, né? De forma geral, a gente fala assim: tá na justiça, eu fui lá na justiça. Então, mas na verdade, a justiça é esse conjunto de órgãos, então, que a gente fala de primeiro e segundo graus, né? Que é a organização prevista lá na Constituição Federal, aquilo que a gente viu. Mas essa justiça, gente, como que é a estrutura dessa justiça, né? A estrutura dessa justiça, primeiro, ela vai ser justiça estadual e justiça federal. A gente tem que entender isso de cara. E vai existir competência de matéria, de conteúdo, tá? De conteúdo e também competência de partes que vai determinar se vai ser justiça estadual ou justiça federal. Dependendo do assunto, eu vou para a justiça estadual. Dependendo do assunto e da parte, eu vou para a justiça federal, tá? E dentro da justiça estadual, vocês podem ver aí que a gente divide em justiça comum, justiça eleitoral, justiça militar. E dentro da federal, eu tenho a comum e a justiça do trabalho. Então, a justiça do trabalho é um braço da Justiça Federal, tá? É até interessante que a gente costuma ouvir as pessoas, juiz, né, que essas pessoas que passam em concurso para juiz do trabalho, falam, não, eu sou juiz federal e tudo, porque eles têm muito orgulho, né? Quem faz parte da Justiça Federal tem muito orgulho de fazer parte da Justiça Federal. Então, os juízes do trabalho gostam de falar que eles são juízes federais e não estão errados, são mesmo, tá? Mas isso faz parte, assim, do status, de um glamour, né, dele. Bom, continuando aqui, a justiça é dividida em regiões, gente. Então, isso para dar uma estrutura, para dar um melhor atendimento da atividade jurisdicional, então se divide em região, tá? Olha só, o que é a região?
É a divisão do território nacional em espaços geográficos para a implantação de órgãos de primeiro e segundo graus da Justiça Federal e dos tribunais regionais federais também. Então, a gente fala da Justiça Federal, nós aqui, por exemplo, na nossa região, faz parte da primeira região do Tribunal da Justiça Federal, tá? Então, olha lá, o Tribunal Regional da primeira região que abrange os estados de Minas e Espírito Santo. Esse daqui, eu acho que esse é o da Justiça do Trabalho, porque o da Justiça Federal nossa é o primeiro, é aqui. Inclusive, tem muitas críticas que falam que essa feira, ela vai do Amazonas, vem até Minas, assim. Bom, sessão judiciária. O que é sessão judiciária, gente? Sessão judiciária é a parcela de uma determinada região da Justiça Federal, tá? Então, refere-se aos Estados-membros e Distrito Federal. Por exemplo, sessão judiciária de Minas Gerais, sessão judiciária de Goiás, sessão judiciária do Tocantins. Então, a sessão é como se fosse dentro do próprio Estado, tá? Mas a gente ainda não pode falar que é do Estado, porque às vezes no Estado pode ter mais do que um, tá bom? Comarca. A comarca, gente, é uma unidade jurisdicional do território do Estado-membro, tá? Então, comarca nós vamos ter muitas dentro do Estado, mas a comarca está ligada ao Estado, tá? Então, dentro do Estado, você pode ter bem mais de uma comarca. Então, nós temos a comarca de Anápolis, nós temos a comarca de Aparecida de Goiânia, então são várias comarcas. E às vezes uma comarca pode abranger muitas cidades, tá? Às vezes uma comarca só vai atender várias cidades ali da região metropolitana ou de uma região próxima ali. Vara, o que são as varas? As varas é uma das unidades jurisdicionais descentralizadas de uma comarca. Pode se dividir por matéria, depende da competência estabelecida. Bom, em termos leigos, a vara está ligada à comarca, tá, gente? A vara vai estar sempre dentro de uma comarca, porque a comarca é o grande, eu diria assim. A comarca é o geral. A vara é o específico dentro da comarca. Então, a vara de assunto civil, então é a vara civil. A vara de assuntos de família, vara de família. A vara de assuntos criminais, vara criminal. E aí pode ter várias no mesmo assunto, como é o caso de Anápolis. Nós temos 6 civil, 4 criminais, 2 de família, uma da vara do município, a outra do estado. Então, dentro da comarca eu tenho muitas varas, tá? O que é a Câmara? A Câmara é uma das unidades de desmembramento dos tribunais para a divisão dos trabalhos. Normalmente é desmembrada por matéria. A Câmara, eu já estou falando lá dentro dos colegiados, já estou falando lá dentro dos tribunais, tá, gente? Então, os tribunais são divididos em câmaras. Em vez de falar que é dividido em vara, vara é mais um termo monocrático para primeiro grau, para primeira instância. A Câmara, eu já estou falando lá do segundo grau, tá? Então, por exemplo, segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Aí nós temos as câmaras dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás também. E instância. Por que foi dividida em instância essa estrutura do Poder Judiciário? Exatamente para indicar o número de graus jurisdicionais, né, que você pode litigar. Então, em regra, a segunda instância é dos tribunais, tá? Então, eu tenho a primeira instância, que vai ser aqui nas varas, e a segunda instância, que vai ser as câmaras, tá? Aí aqui tem uma observação, coloca assim, excetuam-se, ou seja, com exceção, né, as causas julgadas em tribunais por competência originária. O que é isso? Isso é o seguinte, se houver uma demanda contra o prefeito de uma cidade, não pode ser na comarca que o prefeito reside, né, gente? Porque aí vai haver suspeição daquilo. Então, por competência originária, a competência originária, quando vai se julgar
crime ou alguma coisa do prefeito, já vai direto para a segunda instância, já vai direto para os tribunais, para que possa ter paridade nessa questão aí do julgamento, tá? Bom, o que seria, gente, o próximo nosso aqui? O que é o Supremo Tribunal Federal? Gente, o Supremo, o STF, é o órgão máximo do Poder Judiciário, né? Então, vai caber ao STF, prioritariamente, dar a última palavra no que diz respeito à interpretação da Constituição. Então, quando há entendimentos divergentes sobre a aplicação da Constituição, da Carta Magna, é o Supremo Tribunal Federal que vai posicionar sobre isso, tá? Como que ele posiciona? Primeiro, ele tem que ser provocado, ele não pode sair por aí como órgão judiciário, ele é inerte, como todo órgão judiciário. Então, ele sendo provocado, ele há de decidir unificando os posicionamentos sobre a matéria que se está discutindo, tá? Essa competência do STF também é estabelecida na Constituição. Lá no artigo 102 vai falar, compete ao Supremo Tribunal Federal precipituamente a guarda da Constituição e assim, né? Então, a primeira competência, ou a primeira coisa que o STF tem obrigação é o quê? A guarda da Constituição, tá? Não temos dúvida, então, que o STF, e que vocês precisam gravar disso, que o STF é o órgão máximo do Poder Judiciário, tá? Ele que vai dar a última palavra sobre a interpretação da Constituição, e quando tem entendimentos divergentes sobre a Constituição, é ele que tem que falar e unificar esse posicionamento que pode haver em várias nos tribunais, é o STF que vai dizer como que deve ser a interpretação da Constituição. Quem deu essa competência para o STF foi a própria Constituição, tá? E o Conselho Nacional de Justiça? O que é o Conselho Nacional de Justiça? Gente, o CNJ é, é um órgão, assim, novo no nosso sistema jurídico, né? Um órgão que tem menos de 30 anos, ele é bem mais novo que a Constituição, e ele vem desenvolvendo aos poucos o seu trabalho e vem ganhando notoriedade porque ele deu um up assim, na justiça, sabe? O Conselho Nacional de Justiça, ele tem um trabalho fundamental, excepcional dentro da justiça. Olha só, porque cabe a ele o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais do juiz. Gente, porque nós estudamos aqui em épocas passadas, em aulas passadas, que a atuação do judiciário, muitas vezes, ela não contempla prazo. A lei não fala de prazo para o cumprimento da função do juiz. A lei não fala, a lei fala de prazo para as partes, mas o juiz e a escrivania e tudo aquilo que está dentro do Poder Judiciário, a lei não fala de prazo. Então, como que vai fazer com que esses prazos não sejam tão longos? Como que a gente vai cumprir lá o princípio da razoabilidade do tempo, do processo, princípio da celeridade, aqueles princípios todos que nós estudamos, como que vai fazer para cobrar isso de juiz? Né? Vamos ser franco aqui. É complicado, vou até voltar para mim para a gente conversar um pouquinho sobre isso. É complicado isso, turma, porque os advogados, as partes, Ministério Público, tudo tem prazo, porque o juiz determina o prazo, mas quem determina o prazo do juiz? Então, não tem isso. Até é uma das funções, e é interessante isso, foi uma das funções que o CNJ abraçou para si, foi exatamente essa atuação administrativa dele, foi fazer com que os juízes se sentissem estimulados a cumprir certos prazos para que os processos não se delongassem tanto. O CNJ começou
a pontuar os juízes de alguma forma, né? É, é claro que isso também não é perfeito, mas deu uma melhorada nos andamentos do processo. Os processos, em geral, a gente percebe que no país melhorou os andamentos do processo. Por quê? Por causa dessa atuação do CNJ. E também porque o CNJ tem um canal direto com as partes, com os advogados. Então, nunca aconteceu comigo, mas eu já acompanhei muitos colegas que fizeram denúncia diretamente no CNJ. Gente, eu vou te falar, é um condão mágico, é assim, é mágico mesmo. Faz a denúncia no CNJ, daí 3 dias o processo anda, é um negócio assim, espetacular. Então, por quê? Porque existem formas dos juízes, como é que eu diria assim? Dos juízes crescerem, é, seria o plano de cargos e salário de juiz, né? Não sei se tem muito isso no judiciário, mas é uma forma que ele é pontuado, tá? É essa forma, é a quantidade de trabalho e o tipo de trabalho que ele entrega. E quem faz isso, quem consegue fazer esse filtro, é o CNJ. Então, a atuação do CNJ é muito importante, é uma atuação que vem ganhando uma força e vem atuando de forma muito, muito boa para a entrega da atividade jurisdicional. Tá? Então, ele não é um órgão que tem atividade jurisdicional. Você não vai impetrar um habeas corpus, um mandado de segurança no CNJ, jamais. A função do CNJ é apenas administrativa para organizar o poder judiciário mesmo, para que o poder judiciário esteja cumprindo com aqueles princípios que a gente já estudou lá da celeridade, né? Da razoabilidade do processo, da estruturação, tudo isso, tá? Bom, ainda dentro dessas cortes superiores que a gente está falando, eu quero falar sobre o STJ com vocês. O que é o STJ, turma? O STJ é o órgão máximo agora, mas que diz respeito à interpretação das leis infraconstitucionais. Tá? Então, o STJ, enquanto o STF cuida da interpretação da Constituição, da guarda da Constituição, o STJ vai ser o órgão máximo na interpretação das leis infraconstitucionais. Tudo aquilo que está abaixo da Constituição, turma, é infraconstitucional, tá? Então, eu até coloquei aqui que são aquelas normas hierarquicamente inferiores à Constituição. Então, enquanto o STF vai unificar a interpretação da Constituição, o STJ vai unificar a interpretação das leis infraconstitucionais, né? Então, dentro do STJ vai aparecer várias sentenças, vários acórdãos da mesma matéria com interpretação diferente. E como é que faz isso? Isso vai dar uma insegurança jurídica tremenda, né? Porque o juiz do Rio Grande do Sul, o Tribunal do Rio Grande do Sul, entendeu diferente do Tribunal da Bahia, do Tribunal do Tocantins. E aí chega, todo mundo entra com processo e chega isso, entra com recurso, né? Recurso ordinário e chega isso no STJ. O STJ vai ter que dizer como que vai pacificar, como que vai unificar esse entendimento, tá? Quem deu essa competência para o STJ? Constituição, obviamente, né? E está lá no 104 em diante. É bem extenso lá na Constituição, a partir do 104, mas do 104 em diante, que vai falar das competências do Superior Tribunal de Justiça. Pessoal, e tanto a competência do STJ como do STF vai ser estudada na matéria de recursos. Quando vocês estiverem estudando recursos, vocês vão saber quais são as matérias que podem ser objeto de recurso dentro do STF, dentro do STJ, tá? Lá na matéria de recursos que vocês vão estudar. Então, pessoal, falei aqui 3 tribunais especiais. E voltando aqui nessa figura da estrutura do Poder Judiciário, o que eu posso concluir aqui?
eu posso concluir que, bem aqui no da Justiça, desse primeirinho, acompanha aqui comigo, tem Justiça Estadual e Justiça Federal, certo? Dentro da Justiça Estadual, Federal, eu tenho esses dois órgãos, eu tenho aqueles dois superiores lá que estão acima da estadual e da federal. E aí, a pergunta que eu faço é o seguinte: quando não houver especialização em decorrência da matéria, para onde que eu vou buscar a solução do problema? Então, se eu estou falando de eleitoral, eu vou na eleitoral. Se eu estou falando de questões na área militar, eu vou na militar. Se eu estou falando de trabalho, eu vou na justiça do trabalho. Então, o que eu posso dizer? Que se não houver especificidade de assunto, tudo vai para a justiça. Então, se é um assunto que não é específico de ser eleitoral ou militar, trabalho, eu estou falando, então, de justiça comum, tá? Isso é interessante a gente saber. E que a justiça especializada, ela é dividida no trabalho eleitoral e militar. Fora disso, eu estou falando apenas de justiça comum, ou seja, eu estou diante de uma competência residual, que a gente fala. Se vocês ouvirem falar de competência residual, resíduo, que sobrou a justiça comum, bom? Tanto na estadual quanto na federal. Agora, se eu tenho uma especificidade de assunto, então eu vou para a justiça que são específicas, tá? Continuando aqui, tem um outro slide que quero compartilhar com vocês, que é o organograma do Poder Judiciário. Olha só como funciona, então, o Poder Judiciário. Vamos começar de baixo para cima, gente? Olha aqui embaixo. Eu tenho, antes de tudo, aqui, na primeira linha aqui, acompanha com a minha setinha aqui, as juntas eleitorais, tribunais do júri, conselhos de justiça, que são o abaixo do juiz monocrático, que eu posso dizer aí. Depois nós temos os juízos. Aqui eu estou falando de primeira instância. Tudo aqui eu estou falando de primeira instância, ó, gente. Juiz eleitoral, juiz do trabalho, juizados especiais, né, que é por competência de valores, né, dos juizados especiais. Juízo federal, eu tenho juizado especial federal também. Aliás, já falei aqui. Os juízos de direito militar, juiz de direito estadual, que é aquela justiça comum, tá? Que é aquela que eu falei que é residual, e os juizados especiais estaduais, que é os chamados de pequenas causas, né? Que a gente tem aqui. Depois, qual seria a minha segunda instância, gente? Qual seria a segunda instância aqui? Dos juizados, eu tenho as turmas recursais, tá? Juizado, a gente não fala de tribunal superior. Não, a gente fala de turmas recursais, tá? Tanto de federal quanto estadual, eu tenho as turmas recursais, as turmas de juízes de primeiro grau, a turma de juiz federal. Eles não são considerados os desembargadores, tá bom? Depois, acima disso, então, eu vou ter os tribunais aqui, que é a segunda instância. Eu tenho os tribunais aqui. Então, eu tenho o Tribunal do Juiz Militar, eu tenho o Tribunal Regional Eleitoral, eu tenho o Tribunal Regional do Trabalho, tá? Aqui é uma turma de uniformização. Eu tenho os tribunais regionais federais, Tribunal de Justiça de Goiás, de Minas, sei lá de quê, né? Militar, Tribunal de Justiça do Estado. Acima dos tribunais, eu tenho os superiores, ó, eu tenho os superiores aqui. Então, Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, que eu fiz com vocês, olha que tudo isso aqui está debaixo do STJ, tá? Então, vai subir daqui para o STJ. E aqui eu tenho as justiças especializadas, Tribunal Superior do Trabalho, Eleitoral e Militar. Isso aqui tá aqui, foi colocado aqui, só para vocês saberem como se fosse o título de que tipo de matéria, tá? Então,
Aqui eu vou tratar de justiça militar, aqui eu vou tratar de justiça eleitoral, aqui eu vou tratar de justiça do trabalho, aqui a federal, tá vendo? A federal aqui vai se dividir em duas. E aqui justiças estaduais também, que vai se dividir em dois tipos aqui, tá? E todas essas justiças, ou todos esses tribunais superiores, estão debaixo do STF. Por quê, gente? Porque aqui na segunda instância, eu estou tratando das leis infraconstitucionais. Mas se eu tiver um agravame aqui contra a Constituição, eu tenho que correr para o STF. E, afinal de contas, eu posso ter aqui a lei infraconstitucional, ela pode estar agredindo a Constituição? Pode, o STF também vai falar. E tá vendo que o CNJ está aqui como se fosse um braço do STF? Porque o CNJ vai regular toda essa justiça aqui também. O CNJ é um super órgão aqui que vai atuar em todas esses braços da justiça aqui, o CNJ que vai cuidar da forma administrativa, né? Como eu falei para vocês aqui, tem função administrativa, não é função jurisdicional. Não vou impetrar um mandado de segurança aqui no CNJ, não. Mas a atuação dele é administrativa e financeira. Por quê? Porque o Poder Judiciário ele tem verba própria. Então, o CNJ também vai ver se está sendo aplicado corretamente essa verba que o Poder Judiciário recebe, tá? Então, esse é o organograma do Poder Judiciário. Esse quadro aí tem lá na apostila de vocês. Eu achei bem interessante que se tivesse em sala, a gente ia ter que copiar isso no caderno, porque quando a gente copia, a gente não esquece jamais. Eu falo porque eu copiei, o meu professor de teoria geral do processo passou, e a gente copiou, e eu nunca esqueci essa divisão, sabe? Como que funcionam as instâncias e as divisões dela. Então, é bem interessante esse quadro aí. Eu sugiro vocês copiarem, terem isso aí. Porque o caderno da gente eu vou dizer, quase que uma doutrina que a gente carrega, tá? Então, esse é o organograma do Poder Judiciário. Bom, então eu vi aqui os órgãos, né? Os órgãos enquanto divisão aqui dos órgãos. Agora, o que faz parte desses órgãos? Quem que compõe isso? Quem que faz essa máquina funcionar? Quem que vai dar vida a isso daqui? Porque isso aqui é um organograma, é um escrito, tá tudo arrumado dessa forma mesmo. Mas quem que vai fazer isso aqui rodar, né? Quem vai fazer essa máquina girar? É exatamente isso aqui que a gente vai continuar. O primeiro aqui, gente, o primeiro órgão, né? Que é estranho falar, mas é um termo correto. O primeiro órgão são os juízes, tá? E quem são os juízes? Bom, juiz é um termo genérico, tá? Ou magistrado, termo que a gente usa genérico, né? Tá? Mas que serve para designar aquele agente público que exerce a função jurisdicional representando o Estado, tá? O juiz representa o Estado, em cujo nome exercerá seus poderes, ou seja, os poderes do Estado, né, voltados a aplicar o direito ao caso concreto. Então, se ele está representando o Estado, é por isso que ele tem que ser um agente imparcial, porque eu estou chamando uma pessoa imparcial para resolver o meu conflito. Tá? Então, ele é um agente público que vai exercer a função estatal de aplicar o direito ao caso concreto. Aí, gente, essa nomenclatura de juiz, ela vai se dar de três formas, assim. A primeira nomenclatura é o juiz, que é o agente monocrático, que está lá na primeira instância. Sempre a gente vai chamar o juiz de primeira instância de juiz mesmo, tá? Os desembargadores e ministros também são juízes. Por que é juiz, gente? Porque ele está ali para resolver um conflito. Então, o juiz é aquele que resolve um conflito. Mas a nomenclatura que se usa para quem atua no tribunal de segunda instância, né, estadual ou federal, é desembargador, tá? Que está aqui exatamente. Como que funciona
como que você pula de juiz para desembargador, turma? Então, vamos tentar entender isso daqui. Os desembargadores, primeiro, eles são escolhidos por juízes, tá? Dentre os juízes, por antiguidade no exercício da magistratura ou por merecimento. Então, eles têm lá dois critérios que eles usam, que é antiguidade e merecimento. Esses critérios, inclusive, eles são alternados. Então, quando é escolhido um desembargador por antiguidade no tempo de magistratura, a próxima vez que for escolher um desembargador vai ser por merecimento. Então, eles vão alternando esse critério de antiguidade e merecimento, tá? Agora, existe o famoso quinto constitucional. Então, um quinto da formação dos desembargadores no Tribunal de Justiça, então, se eu tenho lá 10 desembargadores, né, um quinto dele vai ser o advogado ou membro do Ministério Público, que também vai alternando. Uma vez vai ser escolhido advogado, outra vez vai ser escolhido membro do Ministério Público, que vai ser votado pelos seus pares. Quando for advogado, a ordem que vai escolher o advogado que vai ser desembargador, e quando for promotor, né, o Ministério Público é que vai escolher também, tá? Então, quando vai compor lá os tribunais de justiça, sejam estaduais ou sejam federais, primeiro, 4/5 deles vão ser os próprios juízes de carreira, tá? Dentro dos critérios de antiguidade e merecimento, e 1/5 vai ser advogado e Ministério Público e promotor, tá? E os ministros, então, são aqueles que atuam nos tribunais superiores. Então, dentro do STJ e do STF, a nomenclatura para se chamar o juiz é de ministro, tá? Como que funciona a indicação dos ministros, gente? Como que funciona, como que chega lá ministro? Então, são indicados pelo presidente da República, e o critério é ter notável saber jurídico e reputação ilibada e outros requisitos que estão lá do 101 até o 104, parágrafo único da Constituição, tá? Esses ministros, gente, não precisa necessariamente ser desembargador, tá? Não é assim, tá crescendo no plano de cargos e salários, tipo de empresa, não. O ministro, às vezes, ele nunca foi juiz e o presidente da República vai indicar ele. É o caso que eles até criticam muito do Dias Toffoli, que está no STF. Dias Toffoli, ele foi advogado de um partido político, né, durante alguns anos, e depois que esse partido político estava na presidência da República, indicou ele diretamente para o STF. Então, para vocês verem que ministros não precisam ser juízes anteriormente, tá? Isso é simplesmente indicação pelo presidente da República com esses critérios aí, saber jurídico e reputação militar. Bom, qual que é a função do juiz dentro da função jurisdicional? O que cabe ao juiz fazer? Cabe ao juiz, tanto seja o juiz monocrático, desembargador ou ministro, cabe ao juiz a condução formal e material do processo. O que é essa condução formal e material do processo? Gente, olha só, é importante a gente entender o que é a condução formal e o que é a condução material do processo. A condução formal do processo, a condução formal diz respeito àquele andamento dos atos processuais, tem a ver com aquele princípio do impulso real. Então, a ação é de iniciativa da parte, mas depois que a ação começa, o impulso oficial, o princípio do impulso oficial, cabe ao juiz. Então, essa é a condução formal do processo. Então, a primeira coisa que o juiz, e tanto faz o juiz ser de primeira instância, ser desembargador de instância, ser dos tribunais superiores, cabe ao juiz
essa atuação no que diz respeito ao andamento dos atos processuais. Então, anota assim, só para você entender o que é a condução formal do processo. Condução formal do processo é a determinação do andamento dos atos processuais. É a determinação do andamento dos atos processuais. Coloca entre parênteses assim, princípio do impulso oficial. E a condução material? O que seria a condução material? Condução material é a ideia, anota, é a ideia. Professora Mara, será que dá para repetir para mim o início, por favor? A condução formal? Então vamos lá, vou repetir. Tá? Condução formal do processo é a determinação do andamento dos atos processuais. É a determinação do andamento dos atos processuais. Coloca entre parênteses. Coloca entre parênteses princípio do impulso oficial. Agora, condução material. Condução material do processo. É a ideia de que o juiz não pode ficar alheio à condição concreta das partes. É a ideia de que o juiz não pode ficar alheio à condição concreta das partes. Por exemplo, dar paridade de tratamento às partes. Dar paridade de tratamento às partes. Ok, pessoal? Bom, então, a primeira figura que a gente viu aí, que faz parte da estrutura do Poder Judiciário, são os juízes, né? E aí, ao lado dos juízes, gente, o que a gente tem ao lado dos juízes? As partes, né? As próprias partes aqui. Vou continuar aqui no slide, eu acho que fica melhor para vocês acompanhar. Gente, quem são as partes do processo? Nós já até vimos isso, né? As partes do processo, autor e o réu, ou requerido, né? Autor e réu. Então, ao lado aí dos juízes, nós temos as partes. Quem é o autor no processo? É o sujeito
parcial que propôs a ação em face do requerido, requerendo que seja prestada atividade jurisdicional pelo Estado. Então, é aquele que está reclamando alguma coisa, né? Em face ou contra o outro. Quem que é o réu ou requerido? É o sujeito parcial contra quem se propôs a ação. Então, as partes são, de fato, sujeitos parciais, né? Por isso que o juiz tem que desempenhar uma função de sujeito imparcial, tá, gente? Porque as partes são parciais, obviamente, né? Eu queria só fazer uma observação aqui com vocês, que apesar da apostila ter trazido autor e réu, no âmbito civil, a gente não usa a expressão réu, a gente usa requerido mesmo, tá? Apesar de que o Código de Processo Civil ainda falou muito em réu, mas réu é uma expressão muito específica para a área criminal. Tá? Réu, apesar de que réu é aquele que está sofrendo alguma coisa, né? Sofrendo alguma pena. E a ideia não é essa do requerido, porque o requerido ainda não está sofrendo pena e pode ser que nem sofra, né? Tá? Então, é só uma observação que eu queria fazer com vocês aqui sobre a questão do réu e requerido. Então, no âmbito civil, a gente usa mais requerido. Olha só, gente, tem uma observação interessante aqui sobre partes. Que, em regra, devem as partes estar representadas por advogados. Quem falou isso? Quem falou isso foi a Constituição, até esqueci de colocar aqui, esse artigo 103 aqui é da Constituição. Esse artigo 103 aqui é da Constituição. E o 130... Não, mentira. Esse primeiro aqui é o CPC. O CPC vai falar no artigo 103, a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. E a Constituição Federal disse que o advogado é indispensável à administração da justiça, tá, gente? Então, a lei constitucional primeiro disse que é indispensável, então você não pode dispensar. Para a administração, para ser administrado a justiça, o advogado tem que estar junto, você não pode dispensar o advogado. E o CPC veio e reforçou a ideia de que a parte será representada em juízo por advogado. E é interessante que eu acho isso aqui até redundante, né? Por regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, eu não conheço um advogado que não esteja inscrito na ordem, né? Até porque quem chancela a posição ou quem chancela lá a questão de advogado é a própria ordem. Não tem jeito de você ser advogado se você não se inscrever na ordem, né? Aqui no Brasil não tem como você exercer a profissão se você não estiver inscrito na ordem. É até interessante dizer isso, que quando você termina o curso de Direito, você não tem profissão, você é bacharel em Direito. Quando você termina um curso de fisioterapia, você é fisioterapeuta. Quando você termina o curso de enfermagem, você é enfermeiro. Quando você termina o curso de contador, você é contador. De contabilidade, você é contador. Quando você termina o curso de administração, você é administrador. Mas quando você termina Direito, você não é nada, você é bacharel em Direito. Não é profissão. Tá? Para você se tornar profissional do ramo de direito, ou você tem que se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil, e para se inscrever você tem que passar por uma prova, ou senão você vai fazer concurso para ser um agente público, seja de que área for, né? Oficial de justiça, esses auxiliares que a gente vai ver daqui a pouco, né, da justiça, ou próprio agente público como juiz, promotor e defensor público, essas questões, tá bom? Bom, existe alguma exceção para essa regra porque isso aqui é uma regra, tá? Essa regra da indispensabilidade, imprescindibilidade. Trava a língua. Existe alguma regra para isso, gente? Existe alguma exceção para essa regra da imprescindibilidade da representação de advogados? Ou não? Todas
sempre para a administração da justiça, em todo momento para a administração da justiça, vai ter representado por advogado. Não, gente, infelizmente ou felizmente, né, existe exceção a essa regra. E me veio à mente aqui duas exceções. A primeira na própria Justiça do Trabalho, né, que não é imprescindível o acompanhamento do advogado em primeiro grau, tá? Não é imprescindível. E nos juizados especiais também. Nos juizados especiais, o valor da causa seja até 20 salários mínimos. 20 salários mínimos, isso mesmo. Porque o teto é 40 salários. Então, até metade do teto, a parte também pode estar desacompanhada de advogado. Então, existem essas duas exceções à regra da Constituição e do CPC, tá bom? Agora, passou da primeira instância para você continuar no juízo, aí sim você precisa de estar representado por advogado, tá? Então, existem duas exceções a essa regra da imprescindibilidade da representação dos advogados. É quase um palavrão esse princípio, essa regra, né? E é a dos juizados especiais, cujo valor da causa seja até 20 salários mínimos, e na Justiça do Trabalho, no primeiro grau também, existe essa exceção à regra, tá? Pessoal, alguma dúvida até agora? Querem fazer alguma colocação? Quer me ajudar aqui nas colocações? Às vezes tem alguém que lida aí com alguma coisa na justiça, quer colocar, fazer uma observação para ajudar aqui na aula, ou a professora vai tocando assim, parecendo que está dando aula sozinha. Eu acho que eu entendi que não tem nenhuma colocação e nem dúvidas, né, pelo visto. Vamos lá. Gente, ainda é muito importante duas figuras que são relevantes dentro da atividade jurisdicional, dentro do processo, dentro dessa atuação jurisdicional. Existem duas figuras que é imprescindível a gente falar, que é a figura do Ministério Público e da Defensoria Pública, tá? Então, vamos lá saber como que funciona a questão do Ministério Público e da Defensoria Pública, que são agentes também para a função da atividade jurisdicional, a função do Estado para a atividade jurisdicional. O Ministério Público, gente, olha só, eu tenho aqui o do Ministério Público. Primeiro, quem falou da competência do Ministério Público? É o artigo 127 da Constituição. Então, é a Constituição que vai falar aqui sobre a competência. Então, diz assim: o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Gente, vocês não têm ideia o tanto que esse conceito de Ministério Público formado a partir da Constituição Federal foi importante para dar segurança jurídica ao Poder Judiciário, da segurança jurídica à atuação do Estado na entrega da atividade jurisdicional. Porque até 88, e em 88 a gente estava saindo de um regime ditatorial, de uma exceção ao regime democrático, o Ministério Público tinha uma função muito reduzida, muito acanhada, e isso atrapalhava, inclusive, a democracia crescer. Então, por isso que dentro da Constituição veio o próprio conceito do Ministério Público, quer dizer, a instituição permanente. Isso daqui não está aqui por um acaso, gente. Permanente é que quer dizer não pode ser excluído, não pode ser tirado à mera vontade do governo que está passando, tá?
essencial à função jurisdicional do Estado. Isso aqui também não está por um acaso. É para o Ministério Público fazer parte da função jurisdicional, tá? Ele não faz parte do poder judiciário, assim, dentro do juízo, mas ele é um braço, tá, da função jurisdicional. E como que é a atuação dele? A defesa da ordem jurídica, do regime democrático. Olha só, gente, se o Ministério Público perceber que a atuação de algum governo está ferindo o regime democrático, o Ministério Público pode entrar. O Ministério Público pode propor alguma coisa, ele pode atuar. Ele é ativo nisso. E dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E aqui a gente entra falando sobre o meio ambiente, sobre defesa do consumidor em grande escala. O Ministério Público atua nisso, a gente vê ele atuando muito nisso, tá? Então, como que ele pode atuar? De fato, na prática, no caso concreto, como que ele atua? Primeiro, ele pode atuar como parte, quando a lei lhe confere legitimidade para propositura de ações. Que ações, gente? Por exemplo, acabei de falar aqui, defesa do consumidor. Às vezes o próprio Ministério Público vai fazer uma ação coletiva. Já aconteceu, por exemplo, com carros, né? Quando vê que tem muitas ações, ou vê muitas reclamações, ou às vezes o próprio PROCON demonstra para o Ministério Público, nós estamos tendo muita reclamação desse tipo de aparelho celular, ou dessa função nesse carro que foi liberado aí para o consumo. Ele entra com uma ação em nome, né, do interesse social, ou em nome de interesses individuais que são indisponíveis, como o meio ambiente, está tendo uma agressão a um parque, alguma coisa. O Ministério Público pode impor também ali, apresentar uma ação, tá? Ou outra forma que ele pode atuar como custos legis, né? Defensor da ordem jurídica. E dessa forma ele vai atuar para apenas acompanhar a regularidade do processo, tá? Então, o Ministério Público, sem dúvida, tem uma atuação muito, muito marcante, muito presente. De 30 anos para cá, o Ministério Público tomou uma outra proporção, tanto é que até o concurso para se ingressar, né, dentro do Ministério Público, dentro do MP, se tornou assim também muito mais rigoroso, muito mais rígido, porque a atuação do Ministério Público mudou da Constituição de 88 para cá, bom? Bom, ao lado aqui do Ministério Público, gente, porque o Ministério Público, ele funciona como parte, como vocês estão vendo aqui, mas para propositura de ações para direitos individuais indisponíveis ou interesses sociais. Então, ele vai falar em nome de muitos. Ele não vai falar em nome de uma pessoa só, tá? Mas e se eu precisar que fale em nome de uma pessoa só? Eu vou falar, quem que vai poder me ajudar? Defensoria Pública, tá? O princípio basilar da Defensoria Pública é o princípio do acesso à justiça, gente. A Defensoria Pública, ela foi instituída também lá no artigo 134 da Constituição Federal. Quem conceituou a Defensoria Pública e quem deu essa importância para a Defensoria Pública foi a Constituição. Olha o que diz o artigo 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento de regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, a Defensoria Pública, gente, veio como instituição, um braço também do Poder Judiciário, para quê? Para atender aquelas pessoas que são necessitadas, ou no termo técnico jurídico, pobres. No termo técnico jurídico da lei, aquelas que são classificadas como pobres.
Então, a Defensoria Pública atua exatamente dentro de cada estado, a instituição dela é estadual, tá? Cada estado vai regularizar a sua defensoria pública e o acesso à defensoria, não seria acesso, né? Mas a porta de entrada para a defensoria pública é também concurso público. Por quê? Porque vai exercer uma função como agente público, tá? Para atuar para aquelas pessoas que não têm condição de pagar um advogado privado, né? Então, a Defensoria Pública vai atuar dessa forma, mas não só para as pessoas necessitadas, mas também para a promoção de direitos humanos, tá? Então, a Defensoria pode propor ações em nome coletivo também, tá? Então, Ministério Público e Defensoria Pública são órgãos, braços importantíssimos para a atividade jurisdicional dentro daquele organograma do Poder Judiciário. E aí, gente, ainda nós temos os auxiliares da Justiça, que hoje são chamados de auxiliares do juízo, e as suas funções. Então, vamos ver quem que são os auxiliares do juízo aqui. Ó, nós temos o escrivão e chefe da secretaria. Está lá no artigo 152, 153, 155 do CPC. Quem que é o escrivão e chefe da secretaria, gente? É aquele servidor que é responsável pela organização e pela logística dos processos, tá? De uma vara ou de uma câmara. A eficácia da prestação jurisdicional depende muito desse servidor. Gente, vocês não têm ideia do peso dessa frase na vida real. Olha, é muito mesmo. Vou até voltar para mim aqui, porque eu quero contar uma coisa para vocês. É muito interessante. Olha só. O escrivão, que é também chamado de chefe da secretaria, né? Então, é essa pessoa que vai cuidar de tudo. A gente pensa assim, que é o juiz que faz tudo, não é o juiz que faz tudo. Aliás, é até interessante, antes da gente entrar aqui falando sobre os auxiliares da justiça, eu tenho que explicar para vocês que o juiz não consegue atuar de forma solitária, ele não consegue fazer tudo que tem para fazer dentro de um processo, gente. Para que o serviço estatal, para que a função jurisdicional ela seja entregue de forma bem apresentada ou de forma justa até, com um razoável tempo de processo, atendendo todos aqueles princípios, depende do auxílio de inúmeros profissionais dentro do juízo. Então, o juiz é uma pessoa. É claro que o juiz é aquela pessoa imparcial que vai julgar o caso concreto. Mas para que ele possa julgar, tem que juntar uma série de elementos dentro do processo que muitas vezes não depende só das partes. E aí que entra esses auxiliares da justiça. Então, aqui especificamente, eu estou falando do escrivão, eu vou falar do escrivão, do chefe da secretaria, mas vai ter o oficial de justiça, nós vamos ter também o perito, nós vamos ter pessoas que são chamadas de depositários, né? Então, eu tenho aqui vários auxiliares que se não compor a estrutura da função jurisdicional, o juiz não vai conseguir entregar uma atividade estatal com justiça. Ele não vai conseguir entregar uma atividade estatal com o mínimo do que é necessário para ele julgar um caso concreto. Então, é por isso que os auxiliares do juízo são peças fundamentais dentro da atividade da função estatal. E aí, o que eu quero falar com vocês? Que esses auxiliares da justiça, eles também têm que trabalhar com imparcialidade, assim como o juiz. Os funcionários da justiça, não é bom falar funcionários, os auxiliares da justiça, é imprescindível que eles tenham imparcialidade dentro da função que eles estão executando, que eles estão fazendo ali. Então, houve uma época em que tinha uma determinada vara aqui de família
da nossa comarca de Anápolis, que o escrivão, ele não era uma pessoa organizada, sabe? Assim, esse personagem, tá? O escrivão não quer dizer que é homem, não, nem que é homem, nem que é mulher, não quero falar. Eu só quero dizer que era uma pessoa extremamente tendenciosa, era uma pessoa amargurada até de vida, e era uma pessoa que não se mostrava imparcial no que ele fazia. Porque olha só, gente, pensa comigo. Vocês já imaginaram a carga emocional que carrega um processo de família? Todo processo de família, ele carrega uma carga emocional super pesada. Não pensem comigo que é tudo legal em processo de família, porque não é. 5% é bacana, apenas. O restante é tudo muito cheio de contenda, muito cheio de rixa, muito complicado. Por que eu estou falando isso? Porque atualmente é tudo digitalizado, então diminuiu o contato dos auxiliares da justiça com as partes e com os advogados. Então, o que acontecia anteriormente, antes de ser tudo digitalizado? As partes e mesmo os advogados iam com frequência lá na secretaria, lá na escrivania, e aí perguntava: o que está acontecendo com o meu processo? Por que meu processo não anda? Não sei o quê. Às vezes a parte é tão simples, não consegue entender que está dependendo de um prazo, que está dependendo de um perito, que está dependendo de uma atuação de alguém externo. E aí, essa pessoa que trabalhava na chefia da escrivania, na chefia lá do cartório, que a gente fala também, escrivania ou cartório é correto, do juízo, essa pessoa, se ela tomasse raiva da parte, ela pegava o processo e colocava embaixo da pilha de processo. E pilha de processo na vara de família é pilha de processo na vara de família, gente. Por mais que o juízo seja bom para despachar, tenha muitos auxiliares ali, assistentes, não dá para você dar uma lida, vou despachar isso. Não é assim que funciona. Então, esse personagem que trabalhava lá, não era nada imparcial. Então, se a parte ficasse indo muito lá, pá, colocava embaixo o processo, e aí você explicar isso para o juiz: senhor juiz, por favor, o seu escrivão aqui está com algum problema e tal. Então era uma coisa complicada. E também se o advogado chegasse assim, com muita agressividade, ou às vezes tá chateado, sei lá, gente, tem dia que a gente não está num dia bom, né? Você chega e fala mais alto um pouco, também você sofre as consequências de não estar num dia bom, sabe? Então, é muito importante que a pessoa que esteja trabalhando lá como escrivão, como esse serventuário da justiça, entenda que ele tem que agir com imparcialidade e não pode se deixar levar por aquela emoção do momento, né? Tem que segurar a onda lá. Então, é bem complicado isso. Vamos voltar aqui para os auxiliares da justiça. Eu queria compartilhar isso com vocês, para vocês entenderem que a eficácia da prestação jurisdicional realmente depende da logística ali com que é tratado os processos, e esse tratamento dos processos vai depender do escrivão, que é o chefe do momento lá, tá? É o chefe da escrivania. Junto aqui dos auxiliares, nós temos o oficial de justiça, que também é importante, também pode correr no mesmo problema que a gente teve lá com o escrivão, viu, gente? Já tive problema com o oficial de justiça também. O oficial de justiça não agradou do advogado, vou te dizer uma coisa. Então, por que eu estou colocando isso para vocês no caso concreto? Porque a lei diz uma coisa, mas na vida real a gente tem que ter tato para lidar. Então, vá com calma, você que vai trabalhar aí na justiça, né, quer ser advogado, quer ser operador de direito de alguma forma, vá com calma, porque as relações pessoais determinam muito como que você consegue uma atuação do seu processo, tá? Então, quem que é o oficial de justiça? É aquele executor das ordens judiciais relacionadas a citações, penhoras, intimação, todas essas questões aqui que está lá elencado no 154 e 155 do Código de Processo Civil.
Temos também aqui o perito, né? O perito, ele é um auxiliar que ele é eventual no processo, tá, gente? O perito não é igual ao oficial de justiça que vai atuar em todos os processos, o escrivão que está em todos. Não, o perito ele normalmente não é concursado, o que é diferente dos outros dois aí de cima, tá? O escrivão e o oficial vai ser concursado sempre, sempre, e sempre é sempre mesmo. Não tem essa de um comissionado fazer parte lá desses dois cargos aí, não, de maneira alguma. Agora, o perito, ele não é concursado, ele é de confiança do juízo, não é de confiança do juiz, não, tá, gente? Ele não é amiguinho do juiz, não. Ele vai ser de confiança do juízo em questões técnicas ou científicas. Ele deve estar cadastrado previamente no tribunal e submetido a avaliações. Então, o próprio tribunal vai cuidar de fazer essa questão aí de escolher o perito. Então, nós temos perito na vara civil, engenheiros, nós temos perito imobiliário, tá? Então, tem vários tipos de peritos aí. Próprio laboratório que colhe colhe material para exame de DNA, também são considerados peritos, tá? E aí passa por um critério que é submetido, que cada tribunal tem lá o seu critério, cada juiz tem o seu critério. Nós temos ainda como auxiliar da justiça, do juízo, depositários e administradores, que são figuras, gente, que se encaixam de acordo com o processo, né? Então, se eu estou lá num processo que eu preciso de um depositário para alguma coisa, vai ser nomeado um depositário. Ele é auxiliar do juiz, tá? Então, eu coloquei aqui que são responsáveis pela guarda e conservação de bens depositados, sujeitam-se à responsabilidade penal e por atos atentatórios à dignidade da jurisdição. Então, se você ficou depositário, sei lá, de um carro e sai passeando com esse carro, faz viagem com o carro, faz graça na rua, né? Sei lá, de fazer um racha com esse carro, e você vai ser responsabilizado penalmente por isso, tá? Temos também, como auxiliares da justiça, intérprete e tradutor, que são auxiliares nomeados pelo juiz, tá? Para precisar traduzir documentos, né? Ou por linguagem de surdos e mudos também. E ainda os conciliadores e mediadores judiciais, que são responsáveis pela realização de sessões de conciliação. Lembra que a gente estudou sobre conciliação e mediação, e que os conciliadores e mediadores têm que ter formação pelo CNJ, o CNJ que fornece essa formação, e então são auxiliares da justiça, tá? Também são submetidos, depois que você faz o curso de conciliação e mediação, você também tem que se cadastrar no tribunal que você deseja prestar esse auxílio, tá? E muitas vezes ele é voluntário, e algumas vezes você recebe por isso. E outros auxiliares que a gente tem contabilista, partidor, regulador de avarias, distribuidor. Então, todos esses são funções auxiliares da justiça. Ok, turma? Assim, nós conseguimos estudar, exaurir toda a nossa sessão 4.1, que foi sobre as funções essenciais da justiça e as partes que fazem parte da justiça, né? Tanto juízes, partes, Ministério Público, Defensoria Pública e auxiliares do juiz. Alguma pergunta vocês querem fazer? Querem acrescentar alguma coisa? Bom, então, mais uma vez eu quero falar sobre o trabalho, agora que eu vi que tem mais gente aqui na nossa sala. Eu vou disponibilizar a partir de agora, a hora que a gente encerrar a aula aqui, o link para a atividade, tá? Vocês têm 24 horas para fazer a atividade a partir do momento que eu disponibilizar o link. E essa atividade vai valer 500 pontos. Outros 500 pontos vai ser relativo ao desafio nota máxima e as atividades pós-aula da minha disciplina. E outros 500 pontos é uma outra atividade no final do semestre que a gente vai fazer. Então, a avaliação
desse bimestre, a atividade avaliativa vale 1.500 pontos. Então, eu vou dividi-la em 3 partes. A primeira parte vale 500 pontos, que vai ser realizada hoje por vocês, de hoje até amanhã, tá bom? E a outra é o desafio nota máxima. Ninguém precisa me passar nada, porque eu tenho relatório, eu consigo acompanhar pelo AVA, tá? Esse relatório. E uma outra atividade que vai valer 500 pontos também, que eu vou passar nas nossas próximas aulas aí, no final das nossas aulas, tá? Eu queria convidar vocês para participar da live do curso de Direito de amanhã, com a professora Juliana e o professor João Camargo. É aquele que participou do simpósio o ano passado, né? Ele é ótimo. Então, vamos falar sobre fake news. Amanhã, a partir das 18h30, participem da live como uma ação extra aí que vocês estão fazendo, porque vai ser muito interessante mesmo, né? Nós estamos muito em tempos de fake news, cada vez mais parece, né? Nunca vi isso. Então, eu convoco vocês a participar da live de amanhã às 18h30 no Instagram do curso de Direito, direito.fa. Ok, turma? Assim, então, eu me despeço de vocês, agradecendo a presença de todos. Tenham uma boa noite. E antes de eu me despedir, aliás, eu quero dizer que o link dessa aula fica no AVA, tá? No AVA da nossa aula de hoje, da sessão 4.1. Eu ainda não consegui fazer o upload no YouTube, mas depois eu vou estar disponível tudo no canal do YouTube. Mas, por enquanto, está lá no link do AVA, da unidade 4, sessão 4.1, ok? Então, até mais, boa noite, obrigada pela presença de todos.